Olá, investidores, seja bem-vindo ao segundo bloco do Café com o Investidor. O nosso entrevistado é Igor Cândido. Igor, para investidores que têm o seu perfil mais buy and hold, investimentos a longo prazo, nesse cenário de estresse, de alta volatilidade, o que você tem feito com os investimentos? Tarcísio, como nós conversamos no primeiro bloco, né? Esse cenário ele provoca uma revisão de expectativa e, consequentemente, essa revisão ela passa a precificar as taxas, né, dos títulos de renda fixa, por exemplo. Então, títulos que estavam pagando cerca de 8% ao ano passam a pagar 12%, e isso tem alterado constantemente devido à turbulência. Para o investimento de longo prazo, isso se torna interessante. Por quê? Você consegue pegar uma taxa mais atrativa do que a taxa que você estava conseguindo adquirir há 3, 4 meses atrás. O retorno para o longo prazo se torna muito interessante, porque juros sobre juros, uma taxa, né, 5% maior, 4% maior, isso faz uma diferença no patrimônio do investidor no longo prazo. Pode haver uma turbulência nesse período agora, devido a questões como, por exemplo, a marcação a mercado? Sim, porque até mesmo, Tarcísio, a gente tem percebido, a divulgação de pesquisas eleitorais, elas mexem um pouco com o mercado, mas para o investidor de longo prazo, é uma oportunidade para ele adquirir retornos, né, melhores do que ele estava adquirindo há 4 meses atrás. Com relação à bolsa, o que você poderia nos falar? Com relação à bolsa, o que acontece? O investidor de longo prazo, ele tem que entender a empresa que ele vai investir. Então, para isso você tem que conhecer o setor, é a primeira análise que você tem que fazer. Aí vai muito pela escola fundamentalista, eu gosto muito dela, lá do Graham, né, do Warren Buffett. Então, você estudar o perfil de investimento desses grandes investidores, isso ajuda muito. Que é o quê? Você conhecer o setor, você conhecer a empresa, você fazer um estudo, por exemplo, de valuation, para entender como que está a precificação dessa empresa, né, na bolsa versus o seu patrimônio líquido. Esse período de volatilidade, Tarcísio, ele acaba criando uma oportunidade também nesse sentido. Porque você tem empresas que, por exemplo, sofreram um impacto, porque a bolsa como um todo, ela saiu de 86 mil pontos e foi para 69 mil pontos como hoje, mas você tem empresas que historicamente elas estão com um desconto, tá? Então esses descontos, se você pegar, por exemplo, uma empresa que divulga, que tem distribuição de dividendos, você fazer a análise ali do dividend yield, né? Versus o preço dessa ação, tem empresas aí com dividend yield batendo 6,50. Eu estou te falando o seguinte, olha, eu tenho dividendos que estão com retorno próximo à Selic atual, de 6,50. Fora a questão, às vezes, de potencial que essa empresa pode ter de retorno no longo prazo, né? Se for uma gestão mais conservadora, né? Uma empresa que tem feito bem o seu trabalho. Porque o Brasil tem ativos assim, né? Você tem inúmeras empresas que são bem administradas aqui. Então, isso pode gerar oportunidade no longo prazo. Igor, para nós que já passamos por diversas crises, aí a crise do subprime quando você começou, depois nós tivemos a crise da Grécia, o impeachment da Dilma, a eleição do Trump, a eleição do Trump, o Wesley Day, o Circuit Break, e agora essa volatilidade forte. Como que você vê a cultura do investidor brasileiro? Você acha que ele está preparado para continuar investindo, igual ele migrou bastante para renda variável? Você acredita que vai se manter uma cultura agora de investidor um pouco mais agressivo? Tarcísio, eu acredito, o Brasil está passando por uma transformação. Só que essa transformação, nessa área, ela não é de forma assim, não há uma ruptura, tá? Isso vem gradativamente. Hoje você pega pessoas que estão discutindo mais sobre investimento, né? Eu acho que temos muito ainda que evoluir, né, nessa questão. Mas assim, já evoluímos consideravelmente
nos últimos 10 anos. Você pega aí a quantidade de CPFs, né? Pessoa física na bolsa, está ali em torno de 500 mil, 600 mil. É muito pequeno esse mercado. E a cultura ela vem evoluindo aos poucos. O que acontece? Eu acredito que muito na consistência. O investidor, para ter sucesso, ele tem que ter consistência, ele tem que ter disciplina, ele tem que entender o mercado, ele tem que entender. Não dá para você utilizar o mercado financeiro como uma aposta. Tá? Você tem que entender o que você está fazendo com o seu dinheiro. Então, assim, essa consistência, ela exige você investigar um pouco mais sobre o assunto. Então, eu sou otimista com o mercado. Por exemplo, você pega a questão da Turquia, da Argentina, são emergentes também, só que eles necessitam 7 vezes mais do dólar do que o Brasil. Então, eu acredito assim, o Brasil, essa volatilidade que nós estamos passando, eu acredito que esse pânico está de certa forma exagerado. Tá? O Brasil tem reserva cambial, as nossas instituições elas passaram por um teste de fogo nesses últimos anos, então eu sigo otimista, meu capital está alocado aqui, né, mais no investimento doméstico mesmo, do que ativos, né, de fora. Então assim, eu acredito muito nisso, na consistência, tá? O investidor ter conhecimento nessa consistência, nos ativos que ele está colocando no seu capital, e as oportunidades que estão gerando. O que acontece é que nós temos um mercado que é muito imediatista. Isso acaba gerando um pouco de especulação. Tá? Mas para quem tem uma visão de longo prazo e tudo, isso gera muita oportunidade ainda. Obrigado, Igor. Obrigado a você, investidor, que está nos assistindo. Obrigado.